No século XX, uma série de ditaduras, sobretudo militares, desenvolveram na América Latina. Diferentes países do Caribe, América do Sul e América Central tiveram experiências ditatoriais, marcada pelo terrorismo de Estado, quando o próprio Estado prova ameaças de terrorismo contra a própria sociedade. Líderes de grupos políticos de oposição de movimentos sociais e revolucionários, assim como sindicalistas, sacerdotes, intelectuais e advogados que defendiam os direitos humanos, foram totalmente perseguidos nesse período. Como sumiço de cadáveres, tortura física e psicológica foram marca dessa ditadura. A gente vai falar um pouco sobre o contexto das ditaduras. A segunda metade do século XX ficou marcada na história da América Latina pela grande quantidade de ditaduras militares, implantadas em diferentes países na região. Esse modelo consolidou-se na década de 1960, sobretudo quando o golpe civil militar de 1964 instaurou-se no Brasil, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre outros. Contaram com ditaduras conservadoras, conduzidas em sua maioria por militares. A implantação delas diretamente associada com o cenário de disputa na Guerra Fria, todo esse período que incorporou as décadas de 1960 e 1970 foi marcado pela convulsão social em resposta ao autoritarismo e à crise econômica. A crise do regime peronista, que foi entre 1973 a 1976, um período bem curto, incentivou-se a partir de 1975 e levou grandes empresários, direitistas e militares a se unirem para organizar um novo golpe. Com a vitória desse golpe, foi formado o processo de reorganização nacional, nome que os militares deram à ditadura que iniciou entre 1976 a 1973. A ditadura argentina é dominada por uma junta de militar que escolheu José Rafael Videla como presidente do país. O que se viu nesse país em 7 anos foi uma perseguição política sem precedentes. Líderes de grupos políticos de oposição de movimentos sociais e revolucionários, assim como sindicalistas, sacerdotes, intelectuais e advogados que defendiam os direitos humanos, foram totalmente perseguidos nesse período. Como sumiço de cadáveres, tortura física e psicológica foram marca dessa ditadura. Estima-se que nos seus 7 anos, 30 cadáveres foram encontrados mortos pelo terrorismo do Estado. A sociedade foi silenciada pelo terror. No âmbito econômico, a ditadura argentina, assim como a brasileira e a chilena, contribuiu para o empobrecimento da população e para o aumento da concentração de renda. Na década de 1980, a ditadura argentina procurou recuperar as Malvinas, ocupada pelos britânicos desde o final do século XIX. A Guerra das Malvinas foi um grande fracasso e a derrota juntou-se aos problemas econômicos, debilitou os militares que acabaram entregando o poder em 1983 para Raúl Alfonsín, eleito presidente naquele ano. Histórico da ditadura civil-militar argentina. A última ditadura argentina foi entre 1976 a 1983. Teve início por meio de um golpe de Estado em 24 de março de 1976, depois, então, a presidência da República Maria Estela Martínez de Perón, também conhecida como Isabelita Perón, no período que vigorou-se a autodominação, processo de reorganização nacional. Uma junta militar composta pelas 3 armas das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Em seguida ao golpe, indicou o general Jorge Videla para presidir o país. A partir de então, desencantou-se um regime pautado na desindustrialização, no investimento externo e em sua autolegitimação, na centralização do poder nas mãos dos militares, com participação direta dos civis oriundos das elites nacionais e no terrorismo do Estado. Durante a última ditadura argentina, além do ditador Videla, 1976 a 1981, Leopoldo Galtieri e Reinaldo Bigoni, estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham sido mortas durante essas ditaduras. No regresso de Perón, os arquitetos do golpe de 1976 demonstraram a incapacidade do governo autoritários anteriores em implementar projetos refutadores diante uma sociedade extremamente politizada e mobilizada.
Mas a morte de Perón em junho de 1974 teve efeitos catastróficos sobre a sociedade argentina. Durante o governo da sua sucessora, Isabelita Perón, entre 1974 a 1976, a inflação registrava uma alta de preço entre 500 e 800%. Mesmo após diversas trocas no Ministério da Economia, não foi possível conter os efeitos negativos sobre a crise sobre a população. Tampouco reverter a agitação popular, a ação de guerrilhas armadas e a reação dos sindicatos. O déficit público correspondia a 12% do BIP e registrava assim um assassinato político a cada 5 horas. Para os militares, as elites nacionais e o capital estrangeiro era necessário encerrar o círculo vicioso, composto por crises políticas e econômicas, governos militares inoperantes e consequências restaurações de governos civis de caráter populistas. Em contraposição à chamada Revolução Argentina, o regime inaugurado em 1976 tomou assim a função messiânica de garantir da ordem, com base em um discurso autolegitimação da guerra contra a subversão e contra o populismo, e igualmente com base nos caos econômico e social, foi conferida Carta Branca aos militares em 1976, fim de produzir mudanças profundas na economia, instituições, na educação, na cultura e nas estruturas sociais, partidarias e sindicais. Nesse contexto, o programa proposto pelo ministro de Economia do regime civil José Alfredo Martínez de Hoz não estava destinado a obter bons resultados econômicos, e sim efeitos reformuladores sobre o funcionamento da sociedade. Esse programa foi uma mistura de receitas neoliberais, conservadoras e desenvolvimentos, cujos pontos de conservação eram proporcionar a intervenção seletiva do Estado, introduzir mudanças estruturais na revolução de poder, desmartelar o setor industrial, ampliar a primazia no setor financeiro, de modo a entregar ao país circuito mundial de capitais. Tais objetivos foram corroborados. Contanto, o processo tenha conseguido uma vitória efêmera sobre a inflação. De fato, ainda no segundo trimestre de 1976, as taxas de inflação voltaram a subir a campanhas da queda dos salários, o que demonstrou a falta de um estagiário bem definido ao longo do... A doutrina de segurança nacional identificou um inimigo interno comum, a subversão, expressa pela guerra de guerrilhas, para conter as propaladas ameaças dos guerrilheiros peronistas e de uma revolução marxista. O regime se utilizou da guerra suja, ou seja, recorreu aos métodos de serviços militares secretos franceses, aplicados na Argélia e então Indochina, pautados no desrespeito a todas as conservações internacionais e legalidade de ações encobertas de terrorismo, sequestros e assassinatos e práticas sistemáticas de torturas, de extensão do teatro de operações de combate aos grupos armados, além dos limites territoriais do país. Isso decorreu principalmente da difusão sistemática de doutrinas estadunidenses de contra-revolução, de ódio ao comunismo e da ameaça representada pela Revolução Cubana. Ao menos 3.000 oficiais argentinos foram treinados em escolas militares estadunidenses entre 1960 a 1975. Somou-se a isso, devido à passividade e consentimento das autoridades e forças de segurança, a ação de reorganização paramilitares de extrema-direita como a Tríplice, grupo de inspiração fascista fundado por José Lopes Rega, ministro de Bem-Estar Social de Juan Domingo Perón. A Tríplice disponibilizar periodicamente lista de pessoas que deveriam deixar o país,
caso contrário seriam assassinadas. O terrorismo do Estado, instalado durante a última ditadura argentina, caracterizou-se pela criação de pelo menos 364 campos de concentração e centros clandestinos de detenção e extermínio, o qual funcionavam em instaladas públicas ou privadas, quartéis, unidades penitenciárias e até escolas, onde as pessoas eram mantidas secretamente por razões políticas, em sua grande maioria sem qualquer relação com a luta armada. A atuação limitada dos grupos e guerrilheiros, como o Exército Revolucionário do Povo, ERP, e os motolenos, foi utilizada de forma distorcida para legitimar a matança sistemática ocorrida na Argentina durante esse período. A Guerra Revolucionária, no início de 1976, já havia sido totalmente contida, conforme demonstrado pela comparação entre o número de mortos pelas formas militares na época, o rápido declínio das atividades guerrilheiras e o avanço desproporcional da repressão. Diante de ampla resistência das denúncias de violência aos direitos humanos, da grave crise econômica com quebra de bancos, taxas, recorde de desemprego, colapso do sistema cambial, estagnação total da economia e ainda diante do fracasso de estabilização nacional, apesar de toda a política repressiva já no fim da década de 1970 e início da década de 1980, o regime ditatorial militar dava sinais de declínio. Em 1981, o ditador Jorge Rafael Videla e o ministro de Economia Martínez de Hoz renunciaram, e para presidir o país, a junta militar indicou o general Roberto Viola, 1981, em seguida substituído pelo general Leopoldo Galtieri, de 1981 a 1982, um curtinho período. Nesse momento, os partidos políticos já se reagruparam em uma ação política conhecida como multipartidária, a qual se apoiava na possibilidade de recuperar da representatividade dos partidos a partir da exclusão do poder militar. No mês de julho de 1981, a multipartidaria lança a sua convocação ao país, com grande repercussão anunciada na transição democrática. Durante o governo Alfonsín, foi anulada a lei de autoanistia. Foram assinados decretos que possibilitaram os julgamentos dos militares pela crise de lesa humanidade cometidos, tendo sido criada a CONEDEP. Durante o governo de Alfonsín, entre 1983 a 1989, foi anulada a lei de autoanistia. Foram assinados decretos que possibilitaram o julgamento dos militares a crise da lesa humanidade cometidos, tendo sido criada a CONEDEP. O que é a CONEDEP? É a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas, ou seja, de cadáveres, né? O relatório final da comissão levou à condenação de militares integrantes da colupa do regime, incluindo o general Videla, pelos crimes praticados durante seu governo. No entanto, a perspectiva de justiça durou pouco. Em 1986, ainda no governo de Alfonsín, foi aprovada a Lei do Ponto Final, que saciava a impunidade dos militares e interrompia os processos judiciais. O impeto por medida da justiça para sua memória foi retomado durante o governo de Néstor Kirchner, que não é tão antigamente, foi de 2003 a 2007, que anulou a lei do ponto final, o que possibilitou a reabertura dos processos contra os repressores. Segundo dados da Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade, órgão de ministro público argentino, houve até dezembro de 2017 cerca de 200 julgamentos condenatórios por delitos cometidos por agentes da ditadura, incluindo sentença de condenação do ditador Videla à prisão perpétua em 2010. Tenham sido mortos pelo terrorismo e pelo... E Antônio, tu vai resolver essa parada aí.